Existem arquivos e gravações oficiais mantidos sob sigilo, que as autoridades e o clero prefeririam que continuassem trancados nos porões para sempre. O que você vai ouvir hoje não é uma lenda urbana da internet ou uma obra de ficção. É a reconstituição minuciosa e documental de um dos casos mais aterrorizantes, estudados e cientificamente controversos do século XX, a história real de Anneliese Michel. Um evento ocorrido no interior da Alemanha Ocidental que mobilizou peritos judiciais, dezenas de laudos médicos, investigações criminais de Estado e 42 fitas magnéticas gravadas na calada da noite. Se você é fascinado por mistérios reais, arquivos esquecidos e relatos perturbadores que a ciência moderna prefere ignorar, inscreva-se agora no Arquivos Sombrios. Toda semana nós abrimos os documentos mais inquietantes do nosso mundo. Ative o sininho, apague as luzes e prepare o seu fone de ouvido. O que aconteceu naquele quarto vai fazer você questionar o que realmente nos rodeia no escuro. Nossa história se passa no outono de 1973, na pequena e pacata cidade de Klingenberg-Main, localizada no estado da Baviera, na então Alemanha Ocidental. Anneliese Michel era uma jovem de 21 anos, estudante da Universidade de Würzburg, conhecida por sua personalidade calma, dedicada aos estudos e vinda de uma família católica profundamente devota. No entanto, nas últimas semanas de outubro daquele ano, a rotina silenciosa da família Michel começou a se transformar em um pesadelo sem explicação. Não começou com objetos se movendo ou manifestações explícitas. Começou com um fenômeno olfativo que intrigou todos na residência. O pai de Anneliese, Joseph Michel, relatou em registros da época que, todas as noites, exatamente às 3h15 da madrugada, o quarto da filha era tomado por um odor insuportável de enxofre e matéria orgânica em decomposição. Era um cheiro tão denso que impregnava os tecidos das cortinas e as roupas de cama, surgindo sem qualquer fonte visível no ar gelado da madrugada alemã e desaparecendo por completo no instante em que os primeiros raios de sol despontavam no horizonte. Logo em seguida, a família começou a ouvir batidas secas, pesadas e ritmadas nas paredes e no teto do quarto, sempre divididas em sequências exatas de 3 pancadas, reconhecidas na demonologia europeia como uma afronta profana à Santíssima Trindade. A partir daquela mesma época, Anneliese passou a relatar aos pais que, ao se deitar para tentar dormir, sentia uma pressão insuportável sobre o peito. Ela descrevia a sensação como se um corpo invisível e congelante estivesse deitado diretamente sobre o seu tórax, impedindo seus pulmões de se expandirem e travando sua garganta. Os médicos locais atribuíram o quadro à paralisia do sono, mas não conseguiram explicar as marcas de garras e arranhões profundos em formato de tridente que surgiam na pele do pescoço e dos ombros da garota na manhã seguinte. Conforme os meses avançavam entre 1974 e 1975, o estado de saúde de Anneliese deteriorou-se a passos largos. Os pais, desesperados, a levaram aos melhores neurologistas e psiquiatras das cidades vizinhas de Aschaffenburgo e Würzburg. Exames de imagem, exames de sangue rigorosos e eletroencefalogramas prolongados foram realizados repetidamente em clínicas especializadas. Os médicos inicialmente diagnosticaram epilepsia do lobo temporal e prescreveram anticonvulsivos fortes e antipsicóticos, como Tegretol e Periciazina. Porém, para surpresa e frustração da equipe médica, os laudos cerebrais e neurológicos mostravam que, nos intervalos entre as crises, a atividade cerebral de Anneliese era absolutamente normal. Para a ciência oficial, o cérebro da garota não apresentava lesões estruturais nem tumores que justificassem a gravidade e a natureza assustadora dos episódios que começavam a se intensificar. A jovem, que antes frequentava as missas semanais, passou a demonstrar uma aversão violenta a qualquer elemento sagrado. Crucifixos de metal e rosários eram arremessados do outro lado do cômodo sem que ela os tocasse com as mãos. Anneliese começou a andar nua pela casa, a dormir no chão de concreto gelado do sótão e a consumir insetos e aranhas que encontrava nas frestas das paredes, recusando-se a aceitar qualquer refeição oferecida pela mãe. Quando o pároco local, Ernst Alt, visitou a casa para prestar apoio espiritual, Anneliese, que só falava o alemão nativo e o francês básico da escola, começou a responder aos questionamentos em um latim arcaico perfeitamente estruturado e em dialetos fluentes do aramaico e do grego antigo. A voz da jovem também sofreu uma alteração estarrecedora. Tornou-se uma frequência sonora dupla, um tom cavernoso e gutural com sobreposição nítida de vozes,
dando a impressão de que 2 ou 3 pessoas falavam através do mesmo aparelho vocal ao mesmo tempo. Diante dessas evidências e da falha completa dos tratamentos médicos convencionais, o bispo de Würzburg, Joseph Stango, assinou documento secreto autorizando a aplicação do ritual romano de exorcismo. 2 sacerdotes foram designados para conduzir os rituais na residência em Klingenberg, o padre Arnold Heinz e o pastor Ernest Alt. Os clérigos levaram um gravador de rolo portátil para documentar em áudio cada uma das sessões, gerando registros para análise do bispado. Entre setembro de 1975 e junho de 1976, exatamente 67 sessões formais de exorcismo foram realizadas e gravadas naquele quarto escuro, ocorrendo até 2 vezes por semana. As 42 fitas magnéticas resultantes desse processo contêm áudios reais de congelar o sangue. Quando os sacerdotes ordenavam que a presença se identificasse sob a autoridade do ritual, as vozes na fita não assumiam uma única entidade. Elas afirmavam ser uma legião de espíritos profanos e figuras históricas sombrias, incluindo Judas Iscariotes, Nero, Caim e até mesmo Adolf Hitler, alegando estarem presas àquele solo e consumindo a força vital da garota de dentro para fora. As gravações registram rosnados desumanos, risadas distorcidas em frequências impossíveis e uma omnisciência perturbadora. A voz na fita revelava segredos ocultos, falhas pessoais e detalhes íntimos da vida dos médicos, policiais e assistentes presentes na sala, informações privadas que ninguém ali jamais havia compartilhado com outro ser humano. Anneliese realizava centenas de genuflexões compulsivas por dia, quebrando as cartilagens dos próprios joelhos no chão de madeira. O clima de pavor era tão denso e desgastante que as testemunhas que ajudavam a conter a jovem durante os espasmos precisavam ser alternadas constantemente devido ao esgotamento físico e psicológico. Na noite do dia 30 de junho de 1976, após meses recusando alimentos devido às visões e crises diárias que afirmava ter, Anneliese entrou em um estado de calma repentina e perturbadora. Os espasmos cessaram, a febre baixou e a jovem voltou a falar com sua voz natural, extremamente fraca e debilitada. Suas últimas palavras direcionadas à sua mãe, Ana Michel, e registradas na fita foram: "Mãe, estou com medo. Por favor, fique comigo." Anneliese Michel faleceu na manhã do dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos de idade, pesando apenas 31 quilos e sofrendo de pneumonia severa e ruptura muscular contínua. A autópsia oficial realizada pelo Instituto Médico Legal da Alemanha concluiu que a causa da morte foi falência múltipla de órgãos decorrente de subnutrição severa e desidratação. O caso tomou proporções globais quando o Estado alemão abriu um processo criminal contra os pais e os 2 sacerdotes por homicídio culposo por negligência. O chamado julgamento de Klingenberg tornou-se um dos debates judiciais mais marcantes e polêmicos da Europa pós-guerra. Promotores públicos e neurologistas renomados confrontaram os relatos das fitas de áudio no Tribunal da Baviera, discutindo a linha tênue entre a doença mental não catalogada e a crença religiosa extrema. Ao final, os 4 réus foram condenados por negligência, recebendo penas suspensas de 6 meses de prisão. Mesmo após o sepultamento de Anneliese no cemitério de Klingenberg, o mistério persistiu na região. Anos mais tarde, quando operários foram contratados para realizar reformas na antiga casa da família, os trabalhos foram interrompidos no 2º dia. Os trabalhadores recusaram-se a voltar ao local, alegando ouvir, vindos do teto e das paredes do antigo quarto, o som abafado de engrenagens de fitas de áudio girando e vozes sussurrando orações em latim na escuridão. O caso de Anneliese Michel permanece até hoje como um dos capítulos mais sombrios, debatidos e chocantes da história da parapsicologia, da medicina psiquiátrica e dos tribunais europeus. Seria tudo resultado de uma epilepsia severa aliada a um surto de psicose religiosa que a medicina da época não conseguiu catalogar, ou a prova definitiva de que existem forças no nosso mundo que a ciência humana simplesmente não consegue compreender? Se este relato fez você olhar para trás ou checar as sombras do seu quarto, deixe o seu gostei e inscreva-se para não perder o próximo arquivo. Comente aqui embaixo a sua teoria sobre este caso. Eu leio todos os comentários, e outras coisas também. Este foi mais um caso do Arquivos Sombrios. Mantenha as luzes acesas, porque no escuro, você nunca está sozinho. Tenha uma noite pacífica. Se conseguir.